Já vamos começar pela pergunta. Vocês acham errado conversar com um ex? E hoje eu vim aqui contar um relato da minha vida que eu acabei tendo um término por conversar com a minha ex. Bom, então vamos começar do começo. Eu tô em um grupo cristão que fala bastante sobre teologia, coloca bastante tradução do hebraico e fala sobre temas muito inconvenientes. E em certo momento, administrador desse grupo, ele acabou postando alguns versículos sobre casamento e ele mandou uns áudios sobre casamento também. Versículos esse que me lembraram da minha ex. É, porque ela tinha algumas questões com o ex-marido dela, que acabaram se separando. Sempre que ela procurava algum versículo sobre isso, alguma passagem sobre isso, ela encontrava que ela não podia se casar de novo, seria adultério, é, seria, sabe, não era permitido. Até que eu vi esses dois versículos. Acho que um ano depois da gente ter separado, porque ela já não podia casar, então, pô, ela já pensou, eu não posso incomodar Deus, eu não posso ir contra Deus. Então, um ano depois, se passou depois do nosso término, e eu vi nesse grupo dois versículos e esses áudios que eu estava referindo a vocês. E o primeiro versículo é 1 Coríntios 7:39, que diz: A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse foi o primeiro versículo. E o segundo é Romanos capítulo 7, versículo 2 ao 3. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas morto o marido está desobrigada da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamado de adúltera. Se for outro homem, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro homem. Se o marido estiver morto, ela poderá encontrar outro rapaz, contanto que esteja em Cristo. Uma observação aqui é que eu não falei aqueles versículos pra minha ex, esperando que ela ficasse com vontade de matar o marido dela ou ficasse desejando a morte dele pra ela poder se casar de novo com uma pessoa melhor. Foi simplesmente pra ela saber que tem a opção, que tem a alternativa dela, tipo, averiguar se ele tá vivo, se tá morto, caso ela conheça alguém daqui a uns 5, 6 anos, por exemplo. Não é desejando a morte da pessoa. Ela foi e verificou, tá vivo, tá bom, não posso me casar ainda. Vou fazer o quê? Tá certo, a lei de Deus. O celular de novo, vou segurar. Dito isso, eu vi isso, lembrei dela na hora e eu mandei os versículos pra ela. E antes de mandar, eu falei pra minha atual: Amor, eu vou mandar 2 versículos sobre casamento para minha ex, tudo bem? Mas não se preocupe que eu não tenho nenhum sentimento por ela. E nesse momento, ela pegou o celular dela, entrou no meu Instagram, porque ela tinha meu acesso, e no meu Instagram ela começou a conversar com minha ex. Tipo, depois de eu já ter começado a conversar com ela. Ela começou a apagar a mensagem dela, começou a apagar a mensagem minha, começou a mandar foto dela, falando: Olha como minha namorada é linda. E a minha ex só mandando ponto de interrogação, tipo, tá, mas o que isso tem a ver com a conversa? Mas ela apagar o negócio e não querendo me contar o que tava acontecendo, porque ela apagava a mensagem dela, da minha ex, e apagava as minhas mensagens. Então, tava meio confuso o que tava acontecendo. Daí eu briguei com a minha namorada, minha atual, que agora não é mais atual. Eu briguei com ela e falei: Isso não tá certo, tá sendo muito infantil. E ela apontou que eu tava sendo infantil porque com o ex não se fala. Dito isso, eu cheguei pra ela com alguns pontos importantes. Então, a minha atual, que não é mais minha atual, ela terminou comigo e terminou comigo assim, direto. Daí eu aceitei. Daí, depois de um tempinho, ela voltou falando: Não, não, desculpa, eu tava muito nervosa. Você não pode terminar comigo só porque você tá sentindo muita coisa. Você tem que esperar se acalmar e ver a situação. Mas não, ela terminou comigo e eu falei: Se isso ficar acontecendo toda hora, o que que a gente vai ser? Aqueles casal adolescente que volta, termina, volta, termina, volta, termina. Ixi, falei ao contrário. É termina, volta, termina, volta, termina, volta. E isso não é legal.
não é legal pro nosso relacionamento, então na hora eu já terminei direto mesmo. E eu falei pra ela também que, como uma cristã, porque ela é cristã, ela deveria deixar os ciúmes dela abaixo de Deus, porque ciúmes já é uma coisa ruim. Agora, se colocar acima de Deus, pior ainda. Porque o que eu fiz de errado? Eu espalhei 2 versículos para minha ex, 2 versículos que ajudaram ela, 2 versículos que ela estava procurando por muito tempo, desde que eu tava namorando com ela, que faz mais de um ano. Então, o que eu fiz foi espalhar a palavra que foi espalhada para prostitutas, assassinos, ladrões e muita gente ruim. Ela pode ser espalhada para tudo isso, mas não pode ser espalhada para ex. Por quê? Porque já existiu o sentimento algum dia? Sabe, eu acho isso anticristão. De verdade. Eu acho muito anticristão. Porque você está colocando os seus ciúmes acima de espalhar o evangelho. Quando terminamos, ela ligou pra minha mãe. Eu não conversei com minha mãe sobre isso, mas ela falou que minha mãe concordou com ela, que não pode falar com ex. Os amigos dela falaram a mesma coisa, a mãe dela falou a mesma coisa, ela falou isso pra mim. Praticamente ninguém ficou do meu lado. Todo mundo ficou, não pode falar com ex, não pode falar com ex. Isso pra mim é uma limitação temporal. É uma limitação temporal. Que foi conforme muito tempo, foi rolando desde o início da história. E agora tem muita traição. Então sempre que você vai falar com o ex, acho que é isso, já vai trair. Não é isso. Eu ainda fui falar sobre Deus. Virou tipo uma restrição temporal. Você não pode falar com o ex, independente que seja. Ficou acima de você espalhar o evangelho, que era espalhado para muitas pessoas, até ruins. Muito ruins, na verdade. Então, ex foi considerado a pior coisa de todas, praticamente. No tempo moderno, o ex é como se fosse o ápice do pior de tudo, entende? Então, eu mandei outro versículo, que seria 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E eu mandei isso porque eu quis dizer que, tipo, pra mim ela não era uma ex. Eu não vi ela como uma ex quando eu mandei os versículos pra ela. Eu vi ela como um ser humano. Um ser humano que tava precisando de ajuda, que tava precisando da palavra. Eu achei a palavra, eu mandei pra ela. Simples. Eu não vi ela com sentimento. Pode até ter sido com sentimento. Foi com um sentimento de eu consigo ajudar, eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Não foi um sentimento de minha ex, que vontade de falar com ela, achei uma desculpa pra falar com ela. Não foi isso. Eu expliquei isso pra minha atual. Ela achou ainda nada a ver minha resposta. Falou que de jeito nenhum não se pode falar com ex. E foi isso. Essa foi a história. Então, para mim, a gente tem uma geração podre e mundana que a gente coloca a palavra de Deus abaixo de uma limitação, como não poder falar com a ex. É isso. Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu queria falar sobre isso, porque eu já queria falar isso há muito tempo, na verdade. É que eu estou aqui no estacionamento do shopping e eu vi ela hoje. Eu tava pegando milkshake, eu vi ela hoje e ela tava andando com a mãe dela. A mãe dela falou oi pra mim assim, eu falei oi pra ela também, sorrindo desse jeito, fiz assim. Daí ela olhando assim, tipo, ela foi, virou pra trás, olhou assim, brava. Daí eu continuei olhando, sorrindo. Daí ela olhou brava. A mãe tá mais de boa. A mãe ela já pegou que a gente deve se perdoar e tal. Eu não sinto raiva dela. Eu não sei porque ela me olhou com aquele olhar de raiva. Provavelmente porque eu não quis voltar, mas acontece, né? Então, esse foi o final do meu relacionamento. Motivo? Falar com ex. O que vocês acham sobre, pessoal? Eu não me arrependi. Eu sinto que o que eu fiz foi certo. E de um jeito ou de outro, eu tô feliz com a minha escolha. Porque apesar de todo mundo estar contra mim, a minha ex, ela me agradeceu. Ela falou que aquilo ajudou muito, que ela tava procurando, não achava. E eu encontrei.